Então, é a mesma lógica, né, da primeira, que ele pede para calcular o valor de V0, no caso aqui a tensão V0 em cima desse capacitor, tá? Então, nós sabemos que aqui é um circuito CA, né, porque nós temos uma fonte de tensão senoidal, e ele também já está na função cosseno, né? Então a gente não precisa fazer muita coisa aqui. A gente vai transformar esse circuito, né, do domínio do tempo para o domínio da frequência, né? E aí aquele passo a passo, né? O primeiro passo que nós fazemos é sempre identificar qual o valor da frequência desse circuito. E aí só relembrando, a frequência desse circuito é todo o número que acompanha aqui, ó, dentro dessa senoide o tempo, né? Então no caso, quanto é o valor da frequência angular aqui? 10 radianos por segundo, né? Esse é o valor da frequência angular nesse circuito, beleza? Pois agora vamos transformar todas essas, né, esses parâmetros, resistência, indutor, capacitor, em impedâncias, né? E aí só relembrando, o segundo passo é fazer essa conversão, né? Ou seja, o que era resistência no domínio do tempo continua sendo, né, agora um mesmo valor. Se era 10 ohms, está aqui, né, no domínio do tempo, continua 10 ohms no domínio da frequência, correto? Os indutores, o que é que acontece no domínio da frequência? Eu multiplico por J ômega L, né? Ou seja, a minha impedância indutiva aqui é J ômega L. Fazendo os cálculos, né? J vezes a minha frequência é 10, a minha indutância aqui é 0,5 Henry, né? Ou seja, meu indutor vai virar uma impedância indutiva no domínio da frequência, no valor de J 10 vezes 0,5 dá 5, né? J 5 ohms. E o capacitor, se eu olhar, né, para a impedância capacitiva no domínio da frequência, é 1 sobre J ômega C. 1 sobre J vezes 10 vezes quanto é a capacitância? 1 sobre 20. Aí aqui é matemática, né? A matemática aqui é bem simples. Qual é? Posso fazer de toda maneira que eu quiser aqui, né? Ou posso cortar esse zero com esse zero, né? Porque 10, o valor aqui, né, vai embora. Aí fica 1 vezes 1 dá 1. E aqui embaixo 1 vezes 2 dá 2, né? Matematicamente aqui conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, fica 2 sobre J. Se você quiser simplificar mais ainda, 2 sobre J é o que, gente? Você pode multiplicar, ó, por J embaixo e J em cima, né? Não muda nada. J vezes J, todo mundo sabe que é J ao quadrado. E J ao quadrado não é menos 1, né? Então, fazendo aqui devagarzinho, sem pressa, ó, J2 dividido por menos 1 é menos J2, né? Então, vou colocar assim, ó, a minha impedância capacitiva é igual a menos J2, o que? Ohms. Então, tenho todos os valores dos parâmetros aqui do meu circuito, né? Agora no domínio da frequência. E eu vou redesenhar esse circuito, tá? Vamos lá, né? Então, eu tenho aqui, primeiro, a minha fonte de tensão. Depois eu tenho duas, agora, impedâncias, né? Ó. Eu tenho aqui uma impedância que está aqui embaixo. Só relembrar lá do circuito, né? Vou já voltar lá para a gente ver. Ó, o circuito aqui em cima nós temos uma indutância e uma impedância, né? Agora, continua sendo a resistência de 10 ohms e a minha indutância se transformou na impedância indutiva de J5 ohms. Esses dois aqui que estão em uma determinada configuração, continua agora, eu tenho outra configuração aqui, né, outro parâmetro no caso, que é a minha impedância capacitiva, que equivale a menos J2 ohms. E aí, relembrando, essa minha fonte, né,
ela vira um fasor, né? Basta eu pegar agora a amplitude e a fase. Não precisou transformar não, de seno para cosseno, não, né? Porque a nossa fonte aqui, ela já está cossenoidal, né? Então o meu circuito é 50, 30 graus aqui na minha fonte, né? 50, 30 graus volts. Pronto, meu circuito já está transformado, né? Eu quero saber quanto é o V0, esse V0 agora no domínio da frequência é V0 fasor, correto? Bom, aqui não tem muito o que fazer, né? Nós já sabemos identificar toda a topologia desse circuito, né? Então fica fácil você perceber que aqui, nesse ponto, eu tenho um nó, né? Que é um encontro de 3 ramos, né? Aqui nesse outro ponto eu também tenho outro nó, que é um encontro de outros ramos, né? E aqui embaixo, vamos dizer assim, eu tenho um outro nó, né? Mas ele está aqui num ponto só, beleza? Mas são esses que me interessam por enquanto, tá? Então, consequentemente, eu posso até colocar aqui, né? É como se isso aqui fosse um grande nó, né? Tá? Esse camarada aqui embaixo, que liga esse ramo com esse ramo aqui. Mas o que é que eu quero com isso, né? Eu quero mostrar para vocês que essas duas impedâncias estão o que, gente, hein? Paralelo, né? Que elas estão compartilhando a mesma tensão AB. Então, se a gente for fazer o paralelo dessas duas impedâncias, é 10 em paralelo com J5, né? Então, fazendo os cálculos, multiplica e divide pela soma, correto? Então, 10 vezes 5, né? A gente pode fazer essa multiplicação. 10 vezes 5 dá 50. J fica em cima, ó, J50 sobre 10 mais J5, ok? Se você quiser simplificar mais ainda, né, você pode transformar isso aqui tudo, como é divisão, a gente tem que transformar para a forma polar, beleza? Essa calculadora ela já adianta bastante, né? Então, se você quiser transformar, por exemplo, o J50, é só lembrar de colocar 50 I, né? Que ele considera aqui o J50 ou o I50, né? Que é a mesma coisa. Nós só temos a parte imaginária desse número complexo. Então, se eu clicar aqui em cima, ó, ele já me dá na forma polar. Veja, né? 50, 90 graus, né? Então, posso colocar aqui, ó. 50, 90 graus, tá? E aqui embaixo, faço novamente, né? Meu número complexo 10 mais 5i, né, ou i5, clico em cima dele, dá também a forma polar dele já direto, né, que é 11,18, um ângulo de 26,57 graus. Sempre atentar se sua calculadora está colocando em graus e não em radianos, ok? Então vamos agora dividir, né? 50 forma polar sobre a forma polar, divide módulo por módulo e subtrai os ângulos. 50 dividido por 11,18, 4,47. E os ângulos a gente o que? Subtrai, né? Então 90, nesse caso, ó, menos 26 vai para cima, menos 26 não, mais 26 vai para cima, menos 26, né? Ponto 57, tá? 63,43 graus. Ficou meio apertadinho aqui, mas é isso aí, né? Muito bem. Bom, do resultado, se você quiser copiar, né, redesenhar esse circuito, a gente pode fazer dessa forma para tentar agilizar, né? Ok? Vamos fazer assim, vamos redesenhar mesmo, né? Que aí não fica muito em cima, tá? Então vamos pegar aqui, eu vou redesenhar esse circuito. A parte que ficou continua sendo a minha fonte de tensão, que é 50, né? 30 graus, volts, correto? Esses dois elementos aqui, que eram duas impedâncias, se transformaram agora nessa daqui de cima, né? Com esses valores, vou substituir por uma só, correto? De quanto? 4,47, um ângulo de 63,57
4,43 graus ohms, né? Que é a impedância só. E aí eu venho novamente e desenho a minha outra impedância no valor de menos J2. Menos J2 ohms. O valor V0, que é o que eu quero em cima da impedância do capacitor, tá ali. Muito bem. Bom, aqui você tem várias maneiras de você fazer, né? Se você quiser achar, por exemplo, qual o valor da corrente elétrica, né, que circula nesse circuito, aí você acha pela lei de Ohm, né, o valor da tensão V0. Posso fazer assim? Posso fazer assim, não tem problema nenhum, né? O circuito elétrico não tem nenhum padrão que você tenha que seguir para a resolução. Você tem que seguir as leis. Se as leis estiverem corretas, não tem problema. Aqui, para cortar caminho, você pode usar o que, gente? Ó, isso aqui é um divisor de tensão, né? Ou seja, esse valor do V0, né? Na verdade é o que, gente? É a minha impedância menos J2. Aí, se você tiver dúvida sobre divisor de tensão, assista a nossa aulazinha lá sobre divisores de tensão no circuito elétrico. Então vai ser o valor dessa impedância menos J2 dividido, né, pela soma dessas duas impedâncias, que é menos J2, tá? E o valor dela aqui é mais 4,47 com ângulo de 63,43 graus. Tudo isso, né, vezes o valor da minha fonte é 30 graus. Bom, gente, isso aqui é matemática apenas, né? Matemática com números complexos, tá? A gente sabe que a gente não pode aqui somar embaixo na forma polar com a forma retangular, né? A gente soma aqui na forma retangular. Então, se você quiser transformar, né, a gente vai transformar aqui da forma polar para a forma retangular, soma, depois transforma de novo e fica nesse zigue-zague aí, tá? Mas faz parte. Então vamos lá, converter esse número 4,47, né? 4,47. Qual é o ângulo? 63,43. Nesse cantinho aqui esquerdo, ó, onde tem esse sinal de menos, tem exatamente esse símbolo, né, do fasor, tá? Você tecla aqui Shift, ó, e clica nele, ele aparece, tá? Então 63,43, né? Pronto. Esse é o valor, né, desse número que está na forma polar e agora transformado para a forma retangular, tá? Vamos lá então. Só cálculo agora, né? Meu V0 menos J2. Podia até transformar logo esse J2 na forma polar, né? Mas não tem problema. Vamos deixar assim, fazer por parte devagarzinho aqui. Então esse número 4,47, 63,43 de ângulo fica 2, né? Mais J4, correto? O I, lembrando que é o J, né? Pra gente não confundir com o I de corrente elétrica. Ou seja, esse número 4,47, 63,43 graus se transformou nesse número 2 mais J4. Tudo isso multiplicado por 50, 30 graus, correto? Vamos somar agora, né? Aqui embaixo, parte real com parte real, imaginária com imaginária. Então fica menos J2 sobre, né? Parte real é 2, parte imaginária, ó, J o quê? 2, porque 4 menos 2 dá 2, né? Tudo isso, novamente, vezes 50, 30 graus, correto? Vamos continuar aqui com nossos cálculos. Vamos transformar para a forma polar agora, né? Porque vamos trabalhar com divisões e multiplicações, né? Então, quanto é que é o número menos 2J, né? Ou menos 2I aqui, para a forma polar? 2 menos 90 graus, tá? Então, vamos atentar para a transformação correta. 2 menos 90 graus, correto? E o número aqui embaixo, 2 mais J2, né? Fica 2 mais 2I, ou J2, né? Na forma polar, ele fica 2,83, um ângulo de 45 graus.
né? Toda vez que o coeficiente da parte real e da parte imaginária forem iguais, o ângulo vai ser 45 graus, tá? Tudo isso vezes 50, 30 graus, correto? Muito bem. Então agora vamos multiplicar e depois dividir, né? Então aqui em cima nós temos a forma polar, 2 vezes 50 dá 100. E o ângulo é menos 90 mais 30, que dá menos 60 graus. Tudo isso dividido por 2,83, com um ângulo de 45 graus. Dividindo 100, dividindo por 2,83, lembrando, né? Módulo por módulo, dá 35,34. E o ângulo é menos 60 menos 45. Lembrando que fica negativo, por quê? Porque o 45 está embaixo positivo, vai para cima negativo. Então fica menos 105 graus. O que? Volts. Claro, tenho que transformar para o domínio do tempo de volta, né? Como é que eu transformo para o domínio do tempo? Basta eu pegar a amplitude, que é o módulo, 35,34. A função não é um cosseno, né? Tá aqui, ó. A função cosseno, né? É um cosseno, tá? Então é cosseno, a frequência é a mesma, 10t, vezes o cosseno de 10t. E qual é o ângulo de fase? Menos 105 graus. O que, gente? Volts. Então esse é o valor, né, da tensão V0, no caso aqui, né, em cima do meu capacitor, ok?